Meu nome é Heloísa e essa é a minha história. Se alguém tivesse me dito, anos atrás, que a relação entre mãe e filha poderia ser uma mistura de amor e dor tão profunda, talvez eu não acreditasse. Mas a verdade é que durante toda a minha vida, eu e minha mãe vivemos uma dança estranha, cheia de passos em falso, silêncios cortantes e palavras não ditas. Desde pequena, sempre quis seu carinho, sua aprovação, e imaginei que ela me enxergasse como eu realmente sou. Mas, de algum modo, tudo que eu fazia parecia nunca ser suficiente. Desde que eu me lembro, a relação com minha mãe sempre foi complicada. Na minha infância, tudo parecia fácil. Ela era minha heroína, minha protetora, e eu acreditava que nada poderia abalar isso. Mas conforme fui crescendo, as coisas começaram a mudar. Nossos desentendimentos começaram a aparecer em coisas pequenas: escolhas de roupa, o jeito que eu usava meu cabelo, as amizades que escolhia. De repente, tudo o que eu fazia parecia errado aos olhos dela, e cada discussão virava uma tempestade. Uma das lembranças mais vívidas que eu tenho foi no dia do meu baile de formatura. Eu havia escolhido um vestido simples, nada extravagante, mas que me fazia sentir linda e confortável. No entanto, quando minha mãe me viu, a expressão de desgosto em seu rosto foi suficiente para destruir minha confiança. Ela criticou o vestido, a cor, até o meu penteado. Naquele momento, senti como se ela não enxergasse quem eu realmente era, apenas quem ela queria que eu fosse. Engoli as lágrimas e fui para o baile, com o coração apertado. Tentando me concentrar na noite que deveria ser uma das mais felizes da minha vida. Mas a cada risada, a cada momento de alegria, eu sentia um peso, uma tristeza que insistia em lembrar que, para minha mãe, eu não era boa o suficiente. O tempo passou e essa sensação se repetiu inúmeras vezes, como uma ferida que nunca se cura. A cada decisão que eu tomava, a cada passo para seguir meu próprio caminho, surgia um novo desentendimento.
Quando escolhi minha faculdade, por exemplo, queria cursar artes visuais, algo que sempre me trouxe paz e sentido. Mas para minha mãe, isso era uma perda de tempo. Ela sonhava que eu fosse médica ou advogada, algo que ela pudesse exibir com orgulho para as amigas. Eu acabei cedendo. Escolhi um curso que não era o que eu realmente queria, tudo na tentativa de agradá-la, de ser a filha que ela esperava. Mesmo assim, nada parecia ser suficiente. A cada semestre na faculdade, eu sentia que uma parte de mim morria lentamente. Estudava algo que não me preenchia. E cada vez que compartilhava com minha mãe o quanto estava infeliz, a resposta dela era sempre a mesma. Você não sabe o que é o melhor para você. Um dia vai me agradecer. Aquilo me machucava profundamente, como se meus sentimentos e sonhos fossem descartáveis, irrelevantes. Com o tempo, nosso relacionamento foi se desgastando ainda mais. Quando finalmente consegui me formar, ao invés de sentir a vitória, eu sentia vazio, como se aquele diploma não me pertencesse. Eu queria distância, queria viver minha própria vida, longe das expectativas e das críticas constantes dela. Decidi me mudar para outra cidade e começar de novo. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Achei que, com a distância, talvez as coisas melhorassem entre nós, que o espaço pudesse nos dar uma nova chance de nos entendermos. Porém, eu estava errada. Minha mãe interpretou minha partida como um ato de rebeldia, como se eu estivesse rejeitando tudo o que ela havia feito por mim. E cada ligação, cada mensagem parecia carregada de mágoa e ressentimento. Ela raramente perguntava como eu estava de verdade. As conversas sempre acabavam voltando para o que eu estava fazendo de errado ou para as escolhas que ela ainda não conseguia aceitar. Eu tentava ser paciente, tentava entender que talvez ela só quisesse o melhor para mim. Mas, quanto mais eu tentava, mais eu me sentia sufocada.
O ponto de ruptura aconteceu alguns anos depois, quando conheci alguém que realmente me entendia. Ele me apoiava, me incentivava a seguir meu coração e me fazia acreditar que eu podia construir minha própria felicidade. Decidi me casar e, claro, queria minha mãe ao meu lado nesse momento. Liguei para ela, cheia de esperança, de que talvez aquele momento fosse o ponto de reconciliação, o instante em que ela me olharia nos olhos e diria que estava feliz por mim. Mas, em vez disso, ela me perguntou se eu estava grávida, insinuando que esse era o único motivo para eu querer casar tão rápido. Foi como levar um golpe. Aquelas palavras me atingiram profundamente. Eu tentei explicar que estava apaixonada, que queria construir uma vida com alguém que me fazia sentir segura e amada. Mas tudo o que ela conseguia ver era uma decisão apressada, uma escolha que ela não aprovava. Pela primeira vez, percebi que nunca seria suficiente. Eu estava cansada de tentar, cansada de lutar para ser aceita. Nos casamos sem a presença dela. No dia, enquanto eu olhava ao redor, observando cada pessoa querida que estava ali para compartilhar aquele momento, senti um vazio profundo, mas sabia que tinha feito a escolha certa. Eu precisava daquela distância para me proteger, para encontrar quem eu realmente era.
Com o tempo, a dor daquela ausência foi se transformando em uma espécie de silêncio, algo que eu carregava comigo, mas que aos poucos ia ocupando um espaço menor. Então, um dia, anos depois, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. A voz dela estava diferente, mais frágil, e pela primeira vez, ela pediu para me encontrar. A princípio, hesitei. Eu já estava tão acostumada a viver sem ela que não sabia se estava pronta para abrir essa ferida novamente. Mas algo em mim dizia que era importante. Nos encontramos em um café simples. Ela estava envelhecida, o rosto marcado por linhas que eu não reconhecia. Durante a conversa, ela me contou que estava doente e a gravidade da situação me atingiu como um golpe. E então, como uma avalanche, vieram as palavras que eu esperei ouvir por toda a minha vida. Ela disse que sempre quis o melhor para mim, que cada crítica, cada discussão foi sua maneira de tentar garantir que eu tivesse um futuro melhor do que o dela. Mas agora percebo que eu estava errada. Eu me perdi em meus próprios medos e acabei te afastando. Aquelas palavras foram como bálsamo e faca ao mesmo tempo. Eu queria abraçá-la, dizer que estava tudo bem, mas a dor acumulada ao longo dos anos era profunda demais. Ela me pediu perdão, com os olhos marejados, e naquele momento percebi que a mãe que eu sempre desejei estava bem ali, à minha frente, mesmo que por pouco tempo. Eu aceitei suas desculpas, e naquele instante, nós duas choramos como nunca antes, lavando anos de mágoas e arrependimentos. Saímos dali mais leves, como duas pessoas tentando finalmente encontrar paz. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we Passamos a nos ver mais frequentemente, aproveitando cada segundo que restava. Os dias ao lado dela se tornaram um misto de alegria e tristeza, pois eu sabia que o tempo estava contra nós. Come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours.
Eu gostava de ir com ela no médico e ficar ali conversando e contando piadas. Ela era outra pessoa, carinhosa, sincera e o melhor de tudo, ela demonstrava seu amor, sempre falando que me amava e me desejando o melhor. Mais um dia tudo mudou. Enquanto ela aguardava os resultados, ela acabou tendo um ataque cardíaco. E infelizmente faleceu, pois o problema no coração dela se agravou mais e mais. Eu chorei muito, mas não podia fazer nada. E quando ela partiu, senti um vazio imenso, mas também um consolo. Ela se foi em paz, e pela primeira vez, eu também senti paz. Entendi que, apesar de tudo, ela me amava do jeito dela, e que no final, o que realmente importava era o amor que, mesmo escondido atrás de críticas e desentendimentos, sempre esteve ali. Hoje, ao relembrar tudo o que vivemos, percebo que essa história não é apenas sobre mágoas e desencontros. É sobre uma busca incessante pelo amor que existia em meio às nossas diferenças, mas que só seria reconhecido tarde demais. Esta é a história de como o amor entre mãe e filha pode ser tão complexo, mas ao mesmo tempo profundo e transformador.